rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos entrando no ar com o programa O Espiritismo na Arte, conforme já vimos na vinheta, né? A semana passada nós vimos como será o nosso programa. Toda semana nós vamos repetir a mesma coisa. Será com a participação de vocês. Vocês me mandarão por e-mail ou e-mail para a Rádio Brasil Espírita, dizendo que tema você quer, que tema artístico você quer que fale, se você quer que divulgue alguma arte sua, se você é capaz de enviar um poema para o nosso programa, que eu possa ler aqui para você. E também estou fazendo um apelo no ar, alguém fazer um desenho para eu colocar aqui no fundo, fazer um banner, né, para ilustrar o nosso programa, o Espiritismo no Brasil. E quem sabe o Espiritismo na Arte, o Espiritismo na Arte do mundo, não só no Brasil. Olha como é que eu já estou sonhando grande. Então, na semana passada, nós vimos que em 1922, a Revista Espírita publicou vários artigos de Leon Denis com esse título, Espiritismo na Arte, e que foi colocado em livro pela editora La Chatre. O meu livro, Espiritismo na Arte, é bem uma das primeiras edições, mas eu vou trazê-lo aqui para mostrar para vocês qual foi esse livro. Fininho, mas com conteúdo maravilhoso, sob a inspiração do espírito que se denominou para Leon Denis de o esteta. Certamente um esteticista, né, para falar de arte. E na semana passada nós falamos quantos tipos de manifestações artísticas existem e finalizamos com o romance Siddhartha, do escritor Hermann Hesse, onde ele propôs Eu Sei Pensar, né, que Siddhartha, para conquistar aquela mulher, ele saiu procurando como ganhar dinheiro. E aí aquele grande empresário perguntou para ele, mas o que você sabe fazer? E ele respondeu, eu sei pensar, eu sei jejuar e eu sei esperar. E nós fizemos um desafio também para vocês, para saber se vocês sabem pensar, como o grande educador Rubem Alves falou, educar é ensinar a pensar. Qual é a vantagem de nós, seres intelectuais? Qual é a vantagem do pensamento? Será que a ignorância é uma força mesmo, como já disse aquele outro escritor? Mas, enfim, hoje nós vamos ver, nesse programa de hoje, do dia 21 de agosto, olha só, meus irmãos, já estamos finalizando agosto, né? No dia 21 de agosto, falaremos sobre o processo de criação. Diz Denis, nesse livro, Espiritismo na Arte, que a criação é um processo de inspiração. Para você criar, você tem que se inspirar em conhecimentos que você já tem dentro de você mesma, ou se inspirar em conhecimentos que venha de fora, acionando a sua supraconsciência, né? Tornando-se um ser transcendental, e aí você receber as inspirações do alto, tais como confessou Mozart, tais como confessou Beethoven, que eles não sabiam de onde vinham aquelas inspirações, mas as suas cabeças ficavam cheias de vozes, né, de músicas, uma coisa impressionante. Quando um artista reencarna, diz Denis, deixa amigos na dimensão espiritual. Os artistas fazem parte de uma sociedade de artistas na dimensão espiritual. Se você não sabia disso, procure se informar. O artista, ele faz parte de uma sociedade de artistas que se vincula a ele se vincula a essa sociedade por afinidade de gostos. Então, quando ele reencarna, diz Denis, deixa amigos que lhe enviam ideias. Esses amigos vão se aperfeiçoando também na dimensão espiritual, retorno de encarnações
que trouxeram novos conhecimentos a respeito da arte, novas técnicas, né? Novas cores. Então, esses amigos da dimensão espiritual, eles enviam ideias para os artistas encarnados para impulsionar a arte. Então, nós precisamos, se nós estamos dispostos a crescer em qualquer dessas manifestações artísticas, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, tem que abrir a nossa mente, expandir a nossa alma em direção a esses espíritos desencarnados, amigos que gostam também de artes, possam nos influenciar. A gente tem que abrir o canal para a inspiração, para a criação, porque o processo de criação, diz Denis, é um processo de inspiração. A inspiração pode ser de duas formas, diz Denis, uma pessoal e outra de forma mais ampla pelos espíritos superiores, que é uma centelha divina. Então, os espíritos artistas, esses superiores, eles jorram, né, as suas luzes, as suas artes e capta aquele que conseguiu entrar em contato com essas divindades da beleza, da harmonia. Então, um verdadeiro artista, diz Denis, não se faz em uma só reencarnação. Vem de longe, ele vem experimentando técnicas desde as pinturas rupestres, né, desde aquelas pinturas em que o homem desenhava nas cavernas, ele vem se aperfeiçoando, ele vem aperfeiçoando sua arte, e em várias encarnações ele vai aprimorando o seu saber na direção da arte que escolheu desenvolver. Que a escultura é uma arte belíssima, né? A arte da pintura é belíssima. Toda arte, toda manifestação que vislumbra o belo e a harmonia faz muito bem para a alma da gente, alimenta a nossa alma. Eu tenho uma amiga que aliás, duas grandes amigas, que são aquarelistas. Gente, vocês precisam ver a aquarela dessas amigas. São maravilhosas. Uma chama Bernadette, mora lá em Taubaté, e a outra chama Cristina, e mora aqui no meu condomínio. Todas elas, vou ver se a Cristina me empresta uma das aquarelas dela para eu colocar aqui também, para ilustrar os nossos programas. Picasso diz que uma obra de arte é mais suor do que inspiração. É verdade isso, meus irmãos? É verdade. Ele, como grande pintor que foi, um homem criativo demais na sua arte, ele suou a camisa, como diz, fez muitos quadros. Eu não sei de cor assim, quantas foram as produções de Picasso, né? Mas só aquela Guernica, né? Guernica, esqueci o nome certinho, daquela obra de arte maravilhosa dele. Nossa, quanto trabalho, meus irmãos, naquele quadro, né? Uma coisa fantástica. E tantos outros. Eu sei que Van Gogh, ele pintou perto de 800, fez 800 trabalhos. Só vendeu um para o próprio irmão, né? Mas ele pintou muito. Imagina quantas partituras Bach, Mozart, Schubert deixou aí para nós estudarmos, nós na humanidade terrena. Os átomos físicos, diz Denis, uma outra coisa, uma informação belíssima que ele traz. Deixa eu ver temos minutos, eu fico preocupada com o horário. Os átomos físicos, às vezes, não suportam os influxos luminosos que jorram do alto e produz uma desordem no próprio organismo. Isso explica alguns homens de gênios serem distraídos e muitas vezes desequilibrados. Exemplo, o próprio físico Isaac Newton. Conta a história de Isaac Newton, que é um artista da ciência, né?
um grande homem da ciência, conta que ele, certa feita, foi convidado para ir a um jantar e ele saiu pronto. Quando ele saiu, estava lá na sala já para ir embora, a sua governanta falou com ele: doutor, o senhor desculpe eu falar, mas o senhor não está bem arrumado para ir nesse jantar. O senhor sequer penteou o cabelo, doutor. Dá uma voltinha lá no seu armário, pega uma roupa mais novinha. O senhor vai ser homenageado, vai sair aí nos jornais do mundo todo. Então, apronta um pouquinho melhor. Aí ele falou: não, mas eu não estou bem, não. Ela falou: não, o senhor sempre está bem, mas se o senhor puder melhorar, pelo menos pentear o cabelo. Aí disse que ele voltou, né? Quando chegou lá no quarto, ele falou: que eu vim mesmo fazer aqui? Mudou o pijama e foi dormir, nem foi receber a homenagem. Isso se conta na história dele. Então, um homem que é uma genialidade da ciência, ele era totalmente distraído, desequilibrado. A gente vê também na vida de Beethoven, que era um rabugento, né? Que todo lugar ele manifestava um caráter assim, até bipolar. Mozart também, que era um escandaloso, não tinha medida para as coisas. Todos esses grandes gênios, eles recebiam um influxo luminoso muito alto. Vou ler novamente o parágrafo que Denis escreveu. Os átomos físicos, às vezes, não suportam os influxos luminosos que jorram do alto e produz uma desordem no próprio organismo. Isso explica alguns homens de gênio serem distraídos e muitas vezes desequilibrados. Então, eles faziam um bem enorme na sua encarnação, pela genialidade que traziam, mas eles prejudicavam a si mesmos porque não se davam conta que aquela luminosidade toda desequilibrava um pouco os átomos do seu próprio corpo. Os átomos não estavam assim tão preparados para receber tanta luz, né? Mas isso foi uma missão, um projeto que eles mesmos realizavam. Aí nós aproveitamos esse estudo desse desequilíbrio que muitas vezes nós somos portadores, desses desequilíbrios dos gênios, né, para falarmos sobre a arte dos relacionamentos, nos relacionamentos. Como que deve ser difícil conviver com a genialidade, com toda o potencial de criação que essas pessoas têm, né? Até a história conta a respeito de Bach, né? Que Bach, quando ele foi compor uma das suas grandes peças, ele ficou dentro de um quarto 3 noites, 3 dias, 3 noites, sem se comunicar com ninguém. Então, a Ana Madalena, que foi a sua parceira, a segunda parceira, porque Bach teve 20 filhos, mas com a Ana Madalena, a segunda parceira, ele teve 13 filhos. Mas ele tinha, assim, essas esquisitices, ele saía de órbita, né? Saía da normalidade, e imagine como deve ter sido difícil, assim como a Jorge Sand, no seu relacionamento com Mozart, né? Não, Mozart não, Jorge Sand foi com outro, Chopin, com Chopin. A Jorge Sand no relacionamento com Chopin. Então, como seria assim complicado o relacionamento com as pessoas que fogem ao lugar comum. Então, você, meu amigo, que está aí, casou com uma genialidade, com um espírito criativo demais, tenha paciência, viu? Porque eles ficam sintonizados numa dimensão maior e às vezes não dão conta de atender às demandas do dia a dia, né? Dos desafios do dia a dia. Então, nós vamos falar um pouquinho desse relacionamento entre amigos,
como seriam esses relacionamentos com parceiro ou parceira, com os filhos, no trabalho. O que é mais importante para a gente ter um bom relacionamento com o parceiro? Primeiro, é entender a sua genialidade, né? Isso é o primeiro passo, é você conhecer, tentar conhecer o parceiro com que você se apaixonou, ou pelo qual você foi atraído. Nós sabemos que existem razões fortes para nós estarmos ou nós nos apaixonarmos por alguém, né? Existe, assim, uma razão muito forte. Seria porque a alma gêmea existe? A gente sabe que não. Existem muitas almas gêmeas, como disse Edgar Cayce. Eu acho que até já falei sobre isso com vocês. Se não falei, estou falando. Porque diz Edgar Cayce que nós temos muitas almas gêmeas. São espíritos afins conosco, afinidade que nós desenvolvemos em outras reencarnações. E quando nós nos aproximamos dessas pessoas afins, que têm afinidades, que nos são simpáticas, é claro que nós somos atraídos por elas, temos vontade de ficar juntos, né? Então, o mais importante nesse relacionamento é você estar com a sua autoestima também boa, sabendo quem é você, sabendo seu potencial amoroso, se você já venceu um pouco das suas paixões, porque as paixões como o ciúme, a inveja, interferem muito no relacionamento. É bom você saber também de você mesma, para a sua autoestima, como está a sua autoestima. Eu sempre falo, eu tive escola infantil e eu falava com os pais dos alunos, mais importante do que o alimento físico é o alimento afetivo. É importante saber como está a autoestima dos seus filhos. Eles precisam se gostar. Para eles se gostarem, eles têm que gostar primeiro do próprio nome, porque eles não escolhem o nome, e muitas vezes a gente vê os filhos reclamarem do nome que receberam dos seus pais. Pensei que o prato fosse cair aqui, fez um barulho. O nome que, até que eu vou tirar, meus irmãos, porque se cair esse prato, é um prato grego, olha, muito lindo, que eu coloquei aqui, eu ganhei do meu marido, aí, quando a gente foi na Grécia. É lindo esse trabalho de arte, né? É um prato que exige um parafusinho. Só que eu fiquei com pena de furar a parede e coloquei com fita crepe, mas eu acho que ele não vai parar. Então eu vou deixar ele paradinho aqui sem para não assustar quando cair, né? Então, aí nós estamos falando da autoestima. A autoestima é fundamental. Então, se você não tem uma autoestima boa, você tem que se perguntar, onde é que você perdeu o amor por você mesmo? Qual foi o momento que você se sente menor do que o outro? Ou qual foi o momento em que você se sente muito maior do que os outros? Porque isso também é um complexo de inferioridade, né? Quando você quer sempre mostrar que você é o melhor, que você que sabe tudo, isso é um pouco do complexo de inferioridade. Na verdade, você se sente menor do que os outros. Então, qual foi esse momento que a sua autoestima ficou prejudicada? Tem um grande estudioso da alma humana, que chama Léo Buscaglia, em que ele diz assim: você é o melhor você. Se você aprecia algum ídolo, se você tem um ídolo, é muito normal que tenha. Na nossa juventude, a gente tem vários ídolos, né? Por exemplo, na minha época, eu adorava o Elvis Presley. A minha época é do Elvis Presley, tá? Eu acho que tem uma geração aí que nem conhece. Então, quando você tem alguns ídolos, né, na sua juventude, e que você aprecia ou a música que ele faz, ou o jeito dele ser, ou a aula que ele dá, quantos jovens se apaixona pelo próprio professor, né? E você vai querer imitar, você passa a ser uma imitação e não ser você mesmo.
Se o seu ídolo é seu pai, se você é do sexo masculino, você quer imitar seu pai, mas aí você passa a ser uma simples imitação. Você precisa ser o melhor você. Como que você vai trabalhar o melhor você? É vendo, observando as suas próprias qualidades, que é um somatório de tudo que te ensinaram, mas você tem que se definir. Quais são as minhas melhores qualidades? Quem é realmente que eu sou? Porque a gente recebe muitos rótulos na nossa infância, né? E esse menino é birrento igual a mãe, essa menina é birrenta igual a mãe, esse menino é pavio curto igual o pai ou igual o tio. A gente tem sempre faz comparações entre as pessoas. E aí na fase adulta, quando você chega na sua fase adulta, quando é a fase adulta? Quando é que acontece a fase adulta? É quando você se autossustenta. Isso cientificamente falando, mas tem pessoas que com 40 anos ainda não chegou na fase adulta, embora se sustente, mas emocionalmente, porque a gente tem 3 tipos de inteligência, né? A inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então, quando nós chegamos na fase adulta, a gente começa a trabalhar essa inteligência emocional e espiritual. Emocional no sentido de não ser dominado pelas próprias emoções, como disse Siddhartha naquele romance do Hermann Hesse. Eu sei jejuar. Eu não sou dominado pelas minhas emoções, eu tenho controle sobre elas, né? E a inteligência espiritual, como diz a doutora Dana Zohar, eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho metas na minha vida, né? Então, assim, Léo Buscaglia dizia, você é o melhor você, porque você é singular. Não existe nenhuma pessoa, presta atenção, nenhuma pessoa igual a você, ainda que seja um seu gêmeo univitelino. Por quê? O seu gêmeo univitelino, aparentemente, é muito igual a você, mas à medida que vai se tornando maduro, à medida que vai entrar na fase adulta, cada um tem uma característica, tem uma caminhada evolutiva, tem um nome. Às vezes vieram como gêmeos porque são realmente também parecidos espiritualmente, mas são individualidades diferentes. Então, cada ser humano é uma singularidade. Por isso que Léo Buscaglia diz assim, cada pessoa tem seu gosto, tem seu cheiro, tem seu encanto. É como se fosse um pomar. Ele diz assim, imagina um pomar, ele faz uma analogia com pomar. Imagina um pomar que tem mamoeiro, pessegueiro, laranjeira, jabuticabeira, mangueira, tem uma série de frutas. Aí você pega uma manga lá na mangueira, vai saborear a manga e quer sentir gosto de jabuticaba? Não tem como. Não tem como. E mesmo frutas do mesmo pé, que é o nosso caso, às vezes você tem 6 irmãos, 7 irmãos numa mesma árvore, que é a sua mãe, o seu pai, dessa mesma árvore genealógica, seus avós, seus ancestrais, cada um de vocês ou cada um de nós é bem diferente, é bem singular, porque a alma humana tem a sua trajetória. Então, nesses relacionamentos, a gente tem que aprender a conviver com outro que é bastante diferente de nós. E a gente tem que trabalhar esse conhecimento. Diz o Erich Fromm, no seu livro A Arte de Amar, ele coloca 4 itens para a gente pensar a respeito. É cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. Cuidado, quem ama cuida, né? Samitiba também disse isso, quem ama cuida. Erich Fromm
Falava isso, se você ama uma plantinha, essa plantinha aqui, por exemplo, que eu ganhei, você cuida, põe na água, põe no vasinho, troca a água, às vezes põe um remedinho para ela durar mais tempo. Se é uma planta plantada, mais cuidado ainda você vai ter para que ela, no momento certo, dê flores lindas. O conhecimento é importantíssimo. Se você puder conhecer sobre a planta que você cultiva, você vai dar um trato muito melhor para ela. Assim também o seu parceiro, a sua parceira, você tem que conhecê-lo, saber das suas dificuldades, ouvir a sua história, às vezes até repetitivas, né, que ficou contando a mesma história. Quem é que deu o seu nome veio da onde, do pai, da mãe, quem escolheu o seu nome, como eram seus pais, tudo isso faz com que a gente se aproxima do outro, o conhecimento, né? O respeito, respeitar as escolhas do parceiro. A arte do relacionamento pede que a gente não crie tanto expectativa. A questão de criar expectativa é que faz com que a gente se decepcione, com que a gente fique triste, porque você esperava alguma coisa a mais e não aconteceu. Não crie expectativa, ame por amor ao amor, né? Digamos assim. Então, para finalizar esse estudo, a irresponsabilidade. Deixa eu acabar com 4 itens do Erich Fromm, né? Que responsabilidade é você assumir os seus projetos, né? Assumir assim, ser responsável pelas suas atitudes, pela sua fala, pelas consequências dos seus atos. Isso é ter responsabilidade. Aliás, a nossa liberdade, como diz Denis, é proporcional às responsabilidades. Se nós provarmos para a dimensão espiritual que somos responsáveis pelas nossas escolhas nessa vida, melhores escolhas poderemos ter nas vidas futuras. Enfim, responsabilidade. E para finalizar o nosso estudo hoje, nós vamos contar a história da pipa e da flor, que nós estamos falando da arte do relacionamento, e essa historinha é muito linda, eu vou contar rapidinho, para nós não estragarmos o nosso tempo, né? A pipa foi um pai fez uma pipa para o seu filho. Pipa é aquele papagaio, né? O antigo papagaio que a gente solta em tempos de vento, em lugares que não tenha postes e fios para prender a pipa. Então, um homem fez uma pipa para o seu filho e colocou um sorriso enorme na pipa, uns olhos bem bonitos, que a pipa ficava muito feliz quando o menino aprendeu a dar a linha, né? Porque para você soltar uma pipa tem um momento certo de dar a linha, de acordo com o vento, aí ela sobe nas alturas, né? Aí Rubem Alves propõe uma metáfora em que a pipa é feminino, flor também é feminino. Hoje em dia não importa que tem relacionamentos de feminino com feminino, mas no caso aqui são metáforas que ele criou, que a pipa se apaixonou por uma flor. Ela olhou lá embaixo, viu uma flor assim, onde todas eram semelhantes, mas uma tinha um olhar fascinante, pelo qual a pipa se apaixonou. Ela se apaixonou pela flor e conversou com o menino e disse que não poderia mais alçar voos com ele. Ela queria alçar voos com a sua flor. Então ela rompeu a linha com o menino e deu para a sua flor segurar. E todos os dias a flor dava a linha para a sua pipa voar lá longe. E quando a pipa voltava, ela contava com quem ela encontrou lá em cima, com as águias, com os pássaros, e via lá de cima ela tinha outras vivências, outras imagens que ela via em outras partes da terra. E a pipa e a flor também lhe contava as suas aventuras no jardim, os vendavais, os passarinhos, as joaninhas, tudo que ela vivia ali. Mas um belo dia a flor começou a adoecer.
E a sua doença era emocional, porque ela falava assim: se essa pipa gostasse mesmo de mim, ela não ia querer voar todos os dias, ela queria ficar aqui do meu lado. E quando a pipa voltava, a flor estava emburrada e falava com ela: se você gostasse mesmo de mim, você não ia querer voar. E a pipa explicava: mas minha flor, o meu destino é voar, o seu é aqui no jardim. Eu não vou ser feliz preso aqui, eu só sei voar, sentir os ventos nas alturas. E a flor foi ficando tão enciumada que ela foi cortando, diminuindo a linha. Ai, acho tão bonitinha essa história, diminuindo a linha da pipa, e a pipa então ficou só girando em torno da flor até bicar no chão, né? Que quando a pipa fica muito baixa, ela bica no chão. E a pipa então, o seu sorriso que era para cima, foi ficando para baixo, o seu olhar foi abaixando, foi ficando triste. Aí o Rubem Alves propõe 3 finais para essa história. No primeiro final, a pipa rompe a sua linha e vai buscar uma nova flor ou um novo dono. No segundo final, ele propõe o que a maioria das pessoas falam, né? É meu destino, é meu karma, eu tenho que carregar essa mala até o final da minha existência, e fica assim, só rodando em volta da flor e bicando, e vai morrer mais cedo, porque a tristeza faz com que a gente perca fluido vital, nenhum dos dois vai ser feliz, claro. E no terceiro momento, o Rubem Alves propõe que a flor torna-se encantada quando ela percebe que só poderia ser feliz com a felicidade do outro. Então ela cria asas e vai voar junto da sua pipa, eternidade afora. Então, meus irmãos, com essa história infantil, juvenil, adulta, porque esse livro serve para todas as idades, eu encerro esse programa de hoje desejando que na arte dos relacionamentos você, meu irmão, seja um grande herói, capaz de olhar o seu parceiro, de fazer o melhor no seu emprego, o melhor com seus filhos, onde quer que você esteja, você dê o seu melhor, sem pensar em receber nada em troca, porque o amor que nós desenvolvemos dentro do nosso coração é que fará um círculo virtuoso, onde o amor será expandido entre nós, né, dentro do nosso lar, e comunidade afora. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.